temos aqui uma sequência. É uma traumatizada, você usou a palavra. Falando dos traumatizados. E um traumatizado. Vamos na sequência. Tem 49 anos, sou esposa de pastor há 20 anos. Começa como sendo uma história pertinente ao que eu falei. Com certeza. Sempre cuidando de famílias e pessoas problemáticas. Fora os familiares crentes e outros não, que só brigam também. Eu sempre intermedio. Quantos anos de religião, de igreja? Ela é casada há 20 anos com um pastor, ela tem 49. Tá? Eu sempre intermediando a paz. Cansei, Caio. Cansei. Ganhei crise de pânico, ansiedade, depressão, inflamações pelo corpo, tremores no braço, enxaquecas quase que diárias. Hoje, apesar de estar melhor, controlada, medicada e consciente do que me ocorreu, graças ao VTV, que assisto há 3 anos e leio tudo. Que bom. Eu não consigo mais me envolver com nada que venha com cara de problema para resolver. Não, que bom, não é? Fujo. Que bom, já bastam os problemas verdadeiros. Sim, Caio. Porque você tem que ficar lidando com os problemas fantasiosos e fantasmagóricos. Porque a religião só te põe problema fantasmagórico, problema que não existia. Ela cria dificuldades para vender soluções. Sim. E cria um monte de impossibilidades para deixar todo mundo em estado de transgressão. Oferece um monte de mandamentos inobserváveis, as pessoas começam a transgredir, se sentem culpadas e umas cobram das outras. As que estão conseguindo, na sua hipocrisia aparentemente, andarem melhor, cobram das que estão tropeçando. E as que estão tropeçando vão ficando magoadas com aquelas que estão cobrando. Tanto as que cobram quanto as que tropeçam não dão conta do recado também. Tem que ter uma boa dose de hipocrisia para uns estarem em pé, supostamente, e outros estarem caídos, de fato, de acordo com esse critério. Aí começam a brigar e se odiar por causa do que não existiria em nenhum outro lugar, só existe ali. Foi criado ali. Se criou uma conjunção de necessidades de obediências que não existem na natureza, não existe como demanda orgânica, não existem como demanda psicológica, não existem como demanda econômica, não existem em nenhum nível da realidade, só ali. E aquilo ali passa a ter uma importância supostamente divina, porque também supostamente foi Deus que deu aquelas instruções naquele lugar para ser daquele jeito. Aí chega um tempo que, se a pessoa tiver um mínimo de sensibilidade, ela diz: para mim não dá mais. E eu não aguento mais me submeter ao que não é verdade, ao que não existe. E no caso dela, você veja, ela descreveu aí familiares cristãos e não cristãos que não param de brigar. Provavelmente o fato de que um grupo é super cristão e um outro grupo é super antagônico aos que são cristãos e talvez até meio fanáticos, seja uma das razões pelas quais eles brigam e se desentendem tanto assim. Se tirasse esse elemento do meio da equação, eles não iriam ter nem tanto pelo que brigar ou discutir. E mais o que ela disse, de 49 anos lá dentro do pacotão e 20 anos como subgerente, esposa do cara, do imbróglio. Nossa. Subgerente da confusão, dos conflitos em relação a temas que não são temas para a vida, nem para Deus, nem para ninguém. Só são temas daquela confraria de pessoas condicionadas entre paredes de hospício, de fabrico de necessidades, de demandas, de necessidade de se dar respostas, necessidade de comportamento, necessidade de um monte de coisa que não tem nada a ver com a necessidade real da vida e da existência. Só foi algo criado artificialmente e imposto sobre as pessoas. Então você ocupar a sua vida na Terra, ela está com 50 anos praticamente. Ocupar a sua existência na Terra resolvendo problemas que não são problemas. Não são problemas. Foram criados, brigando com fantasmas.
Olha isso. É uma coisa muito doida. Eu só tenho uma vida para viver nesse planeta. E se eu a viver bem, ela me permitirá envelhecer com pacificação e felicidade no coração. Se eu a viver mal, ela não terá valido a pena, do ponto de vista do experimento histórico de estar aqui. Uma pessoa que cai numa ambiência dessa, da religião, e se entrega como se a única vida a ser vivida fosse as delimitadas pela fronteira daquela criação, daquela invenção, daquele delírio, são pessoas muito infelizes. Porque ou deliberadamente se alienam para o resto da vida, mas de vez em quando elas acordam e dizem: não é possível que a vida seja só isso, mas mergulham de novo ali, porque dizem: eu não vou nem pensar, senão eu me mato de agonia. Ou então tem aquelas que vão enxergando que aquilo é pura fantasia, mas dizem: já estou tempo demais aqui, tudo que eu construí como elo e vínculo desse ambiente, eu não tenho mais como sair dessa malha. Ou tem aqueles que têm ainda como sair, querem sair, mas não têm a coragem de tomar o passo e nem sabem como fazer isso e como proceder daí para diante em relação ao que significa viver, porque nunca tiveram uma vida real para praticá-la. Tem gente que vai começar a viver uma existência real na multiplicidade das experiências de encontro humano no planeta depois de 50 anos de idade como ela. Olha isso, cara. Não, eu comecei a me relacionar com o planeta quando eu tinha 50 anos. Nossa. Onde é que você estava antes disso? O cara até pensa que ela estava numa bolha em Marte. Não, estava numa bolha mais distante ainda do que Marte. Marte está aqui perto. É, né? Essa bolha aí, na qual a pessoa vive, cara, isso aliena mais do que se você existisse numa outra galáxia. O cara, ele não sabe nem como ficar em pé, perde até noção de gravidade quando sai de um ambiente tão artificial, tão fantasmagórico, tão distante do mundo real quanto esse. Aí ela segue, ela fala assim: eu fujo, sabe, Caio? Mas eu sou cobrada. Com isso, basta eu me envolver um pouquinho em qualquer conflito que seja, eu só ganho angústia, medo, fico mal, como se fosse me dar crises novamente. Ela é horrível. Está precisando de ajuda, ela está entrando num processo de pânico. Tá. Você está ficando panicada, querida. Não. Você precisa ir a um médico antes que esses fios desencapados deem curto geral. Aí fica muito mais difícil para reinstalar tudo em você. Aproveite que você consegue chamar isso pelo nome agora, procure um profissional, você precisa dar uma aliviada o quanto antes. Diga para o seu marido exatamente o que está acontecendo, o que você está sentindo, vocês têm que se proteger. Quem quer que por alguma razão sinta necessidade de viver envolvido num ambiente como esse, de igreja, de comunidade pegajosa, se a pessoa que lidera isso não se defender, não mantiver os espaços, os gaps necessários para não misturar as coisas, ninguém sobrevive. É insuportável. Insuportável. Os filhos sofrem, todo mundo sofre, porque a vida fica invadida ou por uma multidão de dilemas de terceiros dentro da casa da gente, da vida da gente, como assuntos da gente, ou de fantasias e fantasmagorias criadas nesse ambiente do isso pode, isso não pode, isto é demônio, isso é Deus, isso é isso, isso é aquilo outro, fazendo da vida uma experiência maniqueísta horrorosa, até o ponto do indivíduo se angustiar e ir surtando de aflição, tentando dar para si mesmo uma boa razão para ficar naquilo que não se justifica ficar, não se justifica estar, até que chega uma hora que a alma explode e diz: não, eu não tenho mais razões para me dar em relação a isso. É mais ou menos onde você está. O seu marido tem que participar disso diretamente. Mostre esse recorte para ele, converse, se quiser escrevam juntos aqui, tá bom? Mas você precisa de uma ajuda, você precisa dar uma acalmada. Por que você não conversa com a minha irmã? Bota aí o e-mail dela, escreva para Ana da Araújo
ela vai atender você via Skype. Ela é uma pessoa boa para conversar com você, porque é filha de pastor, irmã de pastor, cresceu dentro do nhenhenhê de igreja. Esse negócio aí. Conhece o babado todo. É. Então, sofreu os traumas dela, teve que aprender a perdoar a religião para poder andar livre, de modo que é isso que eu peço que você faça. Bom, o endereço dela está aí, faça contato, eu continuo por aqui. Só terminar o dela, 2 linhas aqui, 3 linhas. Não consigo ajudar mais ninguém. Creio que perdoei a religião que me escravizou nisso. Mas eu carrego uma culpa de achar que devo ajudar a todos que me procurem. Cara, para com isso, minha filha. Eu não aprendi a dizer não e ganhei a ingratidão, pois você faz 10 coisas boas e uma que não faz. Isso tem acabado comigo. Aí ela faz uma pergunta. É clube eclesiástico religioso, é assim mesmo, minha filha. Imagina o meu caso. O seu é mucuim. Mucuim. Mucuim é um... Sabe o que é o mucuim? Não. Sabe o que é mucuim? Dá na grama ali, deita na grama ali de costa que você vai saber o que é mucuim. Tira a camisa, deita na grama, fica ali, aí os mucuins vão começar a te... Mínimo na graminha, mas meu amigo... É um bituquinho de um bichinho. Mucuim. Mucuinzinho. Mucuim. Aqui o pessoal chama de micuim, mas lá no índio mesmo, que é o nome indígena, chama de mucuim. É um mucuim. Eu vivia atacado não por mucuins, mas por dragões, lança-chama, de todo lado. E eu tô aqui, imagina o que significou para mim dizer não. Só atendo o que eu posso, quando eu posso, do jeito que eu posso, na hora que eu posso, quando eu quero. E viver com as consequências até o povo se educar. Até se educar. Chega uma hora que você vira você. Você já não é eles. Você não pertence a ninguém. As pessoas têm temor e tremor, reverência para com o que você diz. Sim, é sim. Para com o que você diz. Quando é não, é não. Elas passam a te respeitar. Eu posso conviver com quem eu quiser. Ninguém vai passar a minha fronteira. Eu paguei um preço? Paguei. Vivi a rejeição de milhões. Hoje todo mundo está vindo e entendendo, e eu não tenho barganhas a fazer. A única maneira de cuidar de gente é tendo essa independência, onde a sua vida você dá espontaneamente quando quer. Não entrega para os outros ficarem fazendo dela gato e sapato. Jesus diz em João 10, a minha vida eu espontaneamente a dou. Ninguém a toma de mim. A minha também. Não estou deixando ninguém tirar pedaço nenhum meu. Quando eu quero, eu dou. Quando eu não quero, eu não dou. Se você e seu marido não tiverem essa disposição, é melhor saírem desse negócio, arranja um Uber, vai se sustentar de outra maneira. Escreve para o Adailton, aqui no adailtoncesa.com, para aprender a ganhar dinheiro na internet, para se sustentar. Mas, pelo amor de Deus, saia dessa, se for o caso assim. É isso aí. A crise dela é essa, toma antidepressivos. Será que nunca vou poder deixar de tomá-los um dia? Vá com uma coisa de cada vez, não é? Essa é a ela toma um antidepressivo e continua se molestando, se deixando molestar por essas demandas, nunca ela vai parar de tomar antidepressivo. Ela tem que parar de se molestar por essas demandas. Quando o molestamento que vem dessas demandas de clube de igreja pararem de importuná-la, não porque eles cessaram, mas porque ela não os deixa mais chegar, ela se resolveu em relação a eles, o antidepressivo vai ser cada vez menos necessário. Então o antidepressivo é só um band-aid. Ela tem que tratar da causa. A causa é essa. Trate da causa, minha filha. Por isso é que eu pedi para você procurar a minha irmã, Ana de Araújo, conversar com ela no Skype.